Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Brasil anuncia mais 3 novos adidos agrícolas a partir deste ano que ficarão estabelecidos na França, Alemanha e Austrália. Reaproximação entre os Estados Unidos e a China tende a diminuir a demanda externa pela soja produzida em território brasileiro. Mesmo em tempos de crise econômica, política e social, ainda tem empresário acreditando no potencial do Brasil e investindo. E vamos falar sobre logística, sobre o frete brasileiro. Vamos falar sobre a Fretebras. O Agora Agro já está no ar. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério das Relações Exteriores organizaram o segundo encontro dos adidos agrícolas brasileiros. A ministra Tereza Cristina anunciou ainda 3 novos adidos agrícolas a partir deste ano, que ficarão estabelecidos na França, em Paris, na Alemanha, em Berlim, e na Austrália, na capital Canberra. Os países foram escolhidos por sediarem a Organização Mundial da Saúde Animal e também a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para ampliar a comunicação do agro brasileiro na Europa e por serem importantes players no mercado agrícola mundial. O Ministério das Relações Exteriores lembrou que o agronegócio brasileiro manteve a trajetória de crescimento a respeito da recessão que atinge muitos países e também da pandemia, inclusive com a abertura de novos mercados para dezenas de produtos. Um dos fatores importantes para esse sucesso é o alto grau de integração do trabalho do Itamaraty, Apex Brasil e Ministério da Agricultura, sempre em diálogo franco, aberto e produtivo com o setor privado e com o parlamento. A reaproximação entre os Estados Unidos e a China, no que tange à compra de soja, tende a diminuir a demanda externa pela oleaginosa produzida em território brasileiro. Pelo menos é o que aponta o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Exalc-USP. E de acordo com o CEPEA, o país asiático voltou a demandar maiores volumes de soja dos Estados Unidos, cenário que evidencia um progresso na fase 1 do acordo comercial entre os países. Com a ação, a demanda externa pelo produto nacional diminuiu, pressionando os valores nos portos brasileiros. Como exemplifica o Centro de Estudos Avançados em Economia, o CEPEA, lá no Paraná, em Paranaguá, no Porto, o indicador Exalc BMF-Bovespa caiu 0,2% na parcial de setembro, a R$ 137,40 a saca, agora na última sexta-feira, dia 11. Do grão, foram exportadas 6.200.000 toneladas de farelo, 1.490.000 toneladas de óleo de soja e 68.000 toneladas conforme dados divulgados agora pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. O Brasil escoou, em agosto, o menor volume de soja e derivados desde fevereiro deste ano. Em tempos de crise econômica, política e social, ainda tem empresário acreditando no potencial do Brasil e investindo, principalmente no setor do agronegócio. Confira. De maneira geral, o Brasil vem passando um momento não muito confortável nesses últimos tempos. A economia cambaleando, a política nem se fala e, socialmente falando, o Brasil enfrenta um índice de desemprego muito alto. E para completar a situação nossa, o coronavírus veio para acabar de selar essa situação que nós estamos vivendo hoje. Alguns setores da nossa economia estão passando por um problema sério. Várias empresas fechando, mas tem um setor, o segmento do agro, que não para e não parou de produzir. O setor agropecuário continua e vai continuar produzindo. E o exemplo está aqui.
Eu estou no município de Jussara, no estado de Goiás, onde está sendo aberta hoje mais uma concessionária da Valtra. Mesmo em crise, o agro não parou. E para falar sobre agronegócio, sobre crescimento, sobre o agro não para, eu vou conversar agora com Marco Elísio, que é um dos diretores da Planalto Tratores e que está, vamos dizer assim, não seria reinaugurando a sua loja aqui na região, no município de Jussara, mas sim crescendo a sua loja, ampliando a sua loja. Marco, é mais ou menos por aí, o agro não para e por isso que você está crescendo, ampliando o seu estabelecimento? Exatamente, Tony. O agro vem passando por um momento aí, a gente tem visto o movimento crescente, né? Em termos de valorização das commodities, ampliação das áreas agrícolas, a questão da própria integração lavoura-pecuária. Então, a evolução que o agro brasileiro vem passando, ele é muito grande. E a demanda por alimento cada vez mais crescente. Então, mais uma vez, a Planalto acreditando no agronegócio, acreditando no ramo que ela investe, que ela conhece, que é uma paixão nossa. Estamos aqui em Jussara hoje, na verdade, abrindo as portas depois de uma pandemia que acabou, nós tivemos que ficar limitado por um decreto municipal e com isso fez com que a gente tivesse que nos reajustar. E o reajustar de forma positiva, a gente reformulou a loja, ampliou a estrutura para melhor atender o cliente. E é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje comemorando e podendo estar com uma nova estrutura, com a equipe mais ampliada, tanto de pós-venda como a área comercial, acreditando nesse pujante mercado do agronegócio e principalmente no Vale do Araguaia. Agora, nós temos que observar também que o Vale do Araguaia é uma região que está em crescimento constante, principalmente uma região que, vamos dizer assim, entre aspas, era pecuária e que hoje está sendo, vamos dizer, voltada para a agricultura também, né, Marco? Nós temos que ter muito claro que o crescimento da pecuária ele precisa da agricultura. Pensando aí em otimização, em sustentabilidade, em aumento de capacidade de lotação das áreas. Então o Vale do Araguaia está passando fortemente por essa transformação, que é a questão da integração lavoura-pecuária, a entrada da agricultura, corrigindo os solos dessa região, que são solos como o Centro-Oeste, são solos mais pobres, às vezes algumas regiões solos mais arenosos, que precisa de corrigir aí o perfil de solo, e isso não é diferente nessa região onde nós estamos falando aqui. Mas que, graças a Deus, nós temos aí essa tecnologia, essas técnicas que vêm realmente para mudar a realidade da pecuária brasileira. E se tratando de Goiás, e se tratando de Vale do Araguaia, isso não é diferente aqui. Então nós temos dimensão demográfica muito boa, nós temos um clima favorável para produzir, com relação a chuvas, com relação à temperatura, e nós temos um produtor que acredita no negócio e temos nós aí para estar juntos, né, realmente para fazer essa revolução e esse crescimento que o agro vem passando e que irá passar por muitos e muitos anos. Ô Marco, de maneira geral, o agro não parou, né? E não vai parar, né, Marco? Nós temos muita coisa ainda a ser feita. Eu não diria só aqui na região do Vale do Araguaia, só em Goiás, não. Isso é em nível Brasil. E nós temos que colocar na cabeça o seguinte, que é o agro que vem segurando as pontas, mais uma vez, da nossa economia. É por isso que ele não parou e é por isso que ele não vai parar. Com ou sem pandemia, o agro está aí firme e forte. Isso é claro para todos nós. Eu não vou trazer informações de números aqui, mas a gente vê todos os dias nas televisões aí que o agro realmente é o que está puxando esse país e principalmente no ano de pandemia como esse. E nós não paramos nem um dia nessa pandemia, porque o agro ele está pujante, ele está num movimento muito forte, muito crescente e eu costumo dizer que esse momento de pandemia serviu para muitas pessoas que às vezes tinham atividade rural como um final de semana, como lazer, e que foram passar um período da pandemia na propriedade e viram o quanto de oportunidade eles têm, né, e resolveram investir. E é por isso que está esse movimento de vendas de máquinas, graças a Deus, com um crescimento muito bom comparado ao ano passado, que as pessoas acreditam, viram que compensa investir na propriedade rural, que precisam de mecanizar, que precisam de tecnificar, e esse é o futuro do agro. O agro realmente não parou esse ano e o agro não vai parar.
E depois do intervalo, nós vamos falar sobre logística, vamos falar sobre o frete brasileiro, vamos falar sobre a Fretebras. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Bruno Hakkadi. O Bruno, ele é diretor de operações da Fretebras e nós vamos falar sobre essa empresa, sobre o trabalho da Fretebras. A Fretebras é uma empresa que utiliza tecnologia para conectar transportadoras e caminhoneiros aqui no Brasil. E hoje a Fretebras conta com mais ou menos 400 mil caminhoneiros cadastrados. E é bom lembrar que a empresa foi fundada em 2008 na cidade de Catalão, aqui no estado de Goiás. Bruno Hakkadi, muito obrigado pela sua presença e participação no nosso programa, para a gente comentar um tema que muita gente às vezes nem imagina a quantidade de caminhões que tem transportando principalmente os produtos do agronegócio. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Antônio, por me receber pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, Bruno, me fala um pouquinho o que é a Fretebras, como ela atua dentro do segmento rodoviário, da logística, do transporte rodoviário brasileiro. Perfeito. Como você bem colocou, a gente foi fundado em Catalão mesmo, né, aqui no estado de Goiás, em 2008. E foi fundada numa época em que não se falava muito, né? Principalmente para o mercado de caminhoneiros, não se falava muito em aplicativo, não se falava muito em tecnologia, mas a gente já tinha observado que é um mercado, de uma forma geral, muito ineficiente, tanto para as transportadoras, para as empresas que buscam esses caminhoneiros, como também para esses caminhoneiros conseguirem encontrar esses fretes dessas empresas. Era bem comum, inclusive, ver antigamente lá que imposto de combustível, aquelas plaquinhas, né, que os motoristas buscam os fretes, e a gente trouxe isso para o mercado tecnológico, e aí é um aplicativo, né, uma plataforma que conecta, então, essa empresa com o caminhoneiro. Hoje a gente tem mais ou menos quase 11 mil empresas publicando fretes com a gente, são 600 mil fretes publicados. Nossa, é muita coisa, hein? E como é que faz para o caminhoneiro, se tiver algum caminhoneiro aí nos assistindo, nos acompanhando, como é que ele faz para poder ter esse aplicativo da Fretebras e para facilitar a vida dele? Perfeito. É muito simples, para o caminhoneiro é 100% gratuito, então ele baixa o nosso aplicativo na loja do Google, no Google Play, ele faz o cadastro e a partir daí, estando validado, ele já vê todas as cargas de acordo com o tipo de veículo dele e com o tipo de carroceria. Ele consegue, inclusive, filtrar se ele quer uma carga de determinada região, se ele quer uma carga sem agenciamento. Então, ele consegue ter uma série de critérios ali que ele filtra no aplicativo para poder, obviamente, fazer e encontrar os melhores fretes para aquela necessidade dele. E lá no aplicativo, Bruno, ele vai encontrar Fretebras, né? Exatamente. Quando ele buscar na loja do Google, ele já vê lá Fretebras. Tem que ser na loja do Google Play mesmo, que é a loja do aplicativo da Google. Agora, ô Bruno, o nosso Brasil é um país continental, é um país muito grande, onde o que predomina é o frete rodoviário. E isso, às vezes, encarece o nosso produto quando ele chega lá no final, lá na ponta, devido a essas longas distâncias. Por exemplo, você sair com um caminhão lá do Mato Grosso e descer para o porto de Paranaguá ou Santos, rodar aí 1.800, 2.000 quilômetros, encarece muito o frete. Existe uma tendência de diminuir essas distâncias, mas manter o frete rodoviário e utilizar outros modais, por exemplo, a ferrovia ou hidrovia? Com certeza, a gente começa a identificar esse tipo de movimento
Inclusive, existe um incentivo do próprio governo federal em promover os novos modais. Fala-se muito na cabotagem recentemente. O que a gente enxerga, Antônio, até como você bem colocou, hoje o Brasil, 65% a 75% do que é movimentado é via rodoviária, né? Então, o modal ele realmente é muito consolidado. O que isso promove com esses novos modais é uma eficiência muito grande. Por quê? Porque você vai continuar tendo rodoviário, mas você vai ter a intermodalidade. Então, você vai ter o caminhão fazendo a ponta da fazenda até o terminal ferroviário, por exemplo, e aí ele vem de trem do Mato Grosso até Santos, desce em Santos, e aí ele pega aí a carga vai num outro caminhão até o terminal marítimo. Então, você vê que, dessa forma, você otimiza o processo, você otimiza os custos, como você bem colocou, e você mantém aí, obviamente, o setor de transportes, mesmo o rodoviário, rodando forte. Bruno, nós estamos observando o agronegócio, e a gente já comenta isso direto, já deve ter gente até cansado de ouvir, que o agro hoje é a locomotiva brasileira, é o setor que vem segurando as pontas da economia brasileira. E agora, recentemente, eu fiz uma viagem para o Mato Grosso, fomos até algumas fazendas e observamos o grande número de caminhões rodando, tanto indo quanto vindo. Aí eu te pergunto, qual é a importância do agronegócio, vamos dizer, para a economia de transporte, principalmente o rodoviário? Essa pujança que é esse país nosso? Eu te diria que é enorme. Hoje, quase 50% de todos os nossos fretes são do agronegócio, são de produtos do agronegócio. Então, basicamente, a gente tem metade da Fretebras montada em cima disso. A gente viu, inclusive durante a pandemia, eu estava ouvindo a matéria logo anterior, e a gente viu na pandemia que o único setor que não sofreu realmente, abril, que foi o auge, o único setor que não sofreu foi o agronegócio. Foi o único setor que não teve queda nos fretes publicados, foi o único setor que segue aí em ritmo extremamente forte, e então é um pouco disso mesmo do agronegócio segurando as pontas aí no nosso PIB brasileiro. Tá ok. Bom, você que está nos acompanhando, se você quiser fazer parte do time da Fretebras, você que tem empresa de transporte, você que é caminhoneiro, entra no Google e lá tem o Google Play. Aí você procura Fretebras, faz o seu cadastro, é gratuito e da onde você estiver no Brasil todo, você pode pegar a carga para onde você quiser, tipo de carga, enfim, facilita a sua vida. É mais ou menos isso, né, Bruno? Tá perfeito, excelente. Ótimo. Ô Bruno, foi um prazer enorme falar com você. Eu acho que deu para esclarecer muita coisa, e principalmente sabendo que essa empresa é goiana e atua no país todo. Muito obrigado pela sua presença e o nosso programa está à sua disposição. Quando você quiser voltar, pode entrar em contato com a gente ou a gente entra em contato com você, ok? Excelente. Muito obrigado, Antônio. Eu que agradeço mais uma vez. Um grande abraço. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: inovação é o que distingue um líder de um seguidor. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.